O irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu acredito que isso foi há uns 2 ou 3 anos atrás, talvez 3 anos atrás. E temos uma reunião de oração todo sábado aqui na igreja, às 10 da manhã. E é só oração, não temos músicas, é somente oração. E neste sábado de manhã eu tinha acabado de voltar dessa reunião de oração, quando de repente senti uma vontade de orar de novo e pensei, Senhor, acabei de voltar da reunião de oração. De qualquer maneira, eu obedeci ao Senhor e fui orar. E ele me levou até Londres, de todos os lugares, na Inglaterra. Tínhamos acabado a cruzada em Nova York e você esteve lá nessa cruzada. E disse para Francis assim, nós tínhamos acabado de fazer o check-in no hotel em Londres, não lembro o que fomos fazer lá, mas estávamos ao lado do Parque Riad. Deve ter umas 30 milhas aquele parque e cobre uma grande parte de Londres. Então, eu estava indo para ali caminhar e orar, é um parque lindo, e foi o que eu fiz. Então, eu estava agradecendo ao Senhor pelo culto de domingo que tivemos, a cruzada como um todo, e de repente o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ontem à noite? E eu nunca tinha pensado naquilo, e eu sabia que foi mais do que eu já tinha visto antes. E ele falou: eu te falei que se você acreditasse em mim, quando ele me mandou fazer esses cultos anos antes, que ele encheria até 1.000 pessoas em um só culto. E ele falou: ontem eu fiz isso e nunca vou esquecer. Eu literalmente tremi. E ele falou comigo outra vez: se você acreditar em mim, vou encher até 10.000 em um só culto. E o tempo foi passando desde aquela época e no fim dos anos 80, quando aquela cruzada aconteceu, até hoje, eu pensei, Senhor, até orar e sentir o mover do Espírito há 3 anos atrás. Olha, será que foi coisa da minha cabeça? Ou o Senhor falou mesmo comigo que se eu acreditasse, encheria até 10.000 pessoas com o Espírito Santo em um só culto? Porque o tempo passou e já não estamos mais pregando cruzadas em cidades. Como é que, em oração, eu perguntei? Na verdade, ele falou: não foi coisa da sua cabeça, fui eu quem te falei isso. Porque durante esses anos eu pensava, talvez foi da minha cabeça e não foi o Senhor. Mas naquela tarde ele falou comigo assim: eu falei aquilo com você, fui eu quem falei. Então eu disse: Senhor, como é que pode ser? Não estamos mais pregando cruzadas pelas cidades e eu estou como Josué, já estou com a idade avançada. Então o Senhor disse: ainda tem muita terra para ser conquistada. E isso é algo que eu já deveria saber e, na realidade, sei mais do que qualquer um no mundo até. E ele disse: de manhã, quando você se levantar para pregar, olhe para aquela câmera de televisão. E falou: ela leva a palavra de Deus ao mundo inteiro. E ele falou: leva a palavra para milhões de casas. E falou: eu posso encher 10.000 pessoas. E ele disse que iria fazer se eu acreditasse. E eu creio nisso, senhores. Nós vamos ver isso. E
já está começando a acontecer. Eu recebo mais pedidos, posso dizer com certeza, em nossas maratonas bíblicas, quando as pessoas ligam querendo ser batizadas com o Espírito Santo. Você lê algumas, não é? Existe uma fome por aí, uma sede por aí, e não existem muitos lugares. Não estou dizendo que não existe nenhum, mas não existem muitos lugares aonde esse povo pode ir e ser cheio. Estou certo ou não? Infelizmente é assim. Infelizmente, com certeza. Tudo isso tem a ver com o avivamento verdadeiro do Espírito Santo. Você não escuta muita gente falando disso. Mas glória a Deus porque estamos falando disso e estamos orando por isso. E Deus quer fazer isso no mundo inteiro. Dr. Gray, há um instante atrás você mencionou que existe uma fome aí fora. Eu creio que existe, creio mesmo. Mas não tenho certeza se é o tipo de fome que sempre imaginamos na igreja. Pensamos na igreja enchendo pessoas que vão até o altar, é o que queremos ver e isso é maravilhoso. Mas não tenho tanta certeza se isso vai acontecer assim. Queria que acontecesse, oro para que aconteça, mas não tenho certeza se vai. Eu sinto que esse ministério de televisão, bem aqui, enquanto a palavra de Deus sai e o Espírito de Deus começa a se mover, pode suprir a necessidade desse povo ser salvo. Você mencionou o programa de ontem, que o Dave orou para que pessoas fossem salvas no programa da Francis. No programa da Francis. E só Deus sabe quantas pessoas foram salvas quando esse homem orou por elas. E pode ser assim com o batismo com o Espírito Santo também, com cura ou libertação, não importa. O Senhor me disse que seja onde chegar esse sinal, o Espírito vai com ele e pode tocar vidas e corações. Não há limite para o que Deus pode fazer. Mas precisamos do Espírito Santo para que a igreja seja a igreja. Senão é somente, que palavra posso usar? Um clube social. E só isso. Paulo escreve o que estamos vendo em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz que a minha pregação não consiste de palavras de sabedoria humana. E é o que está acontecendo na maioria das igrejas, infelizmente. Mas a demonstração do Espírito, o poder, para que a fé não esteja na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E antes de Jesus subir aos céus, em Lucas, ele disse assim para os discípulos: vá, espere em Jerusalém. Isso é essencial, foi um mandamento. Se você for fazer algo para o reino de Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Mas foi um mandamento. Ele não pediu que fizessem aquilo. Isso aí os três aí estudaram grego e essa palavra mandamento é forte, não é mesmo? Mas não vemos muito disso na igreja hoje. Essa exigência chega a ser opcional que a pessoa seja cheia do Espírito. De uma certa maneira é até apresentado de uma forma negativa. Ou às vezes nem mencionam. E ignoram por completo. Mas se Jesus precisou, lemos aqui, os comentários dizem que tudo que Jesus conquistou foi pelo poder do Espírito de Deus. E depois ele falou para os seguidores dele: você precisa disso. E precisamos também disso hoje. Quando Jesus começou o seu ministério público, bem no princípio, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E João diz que ele viu o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre ele. Mas ele não começou o ministério dele até ser cheio. E como você falou há um instante atrás, se Jesus precisou do Espírito Santo e ele era o Filho de Deus, era perfeito, mas claro, operava não como Deus, mas sim como homem, o homem Cristo Jesus. Como homem, ele precisava do Espírito Santo. Mas isso é uma figura para nós, que se ele precisou, quanto mais nós precisamos. Está bem ali no versículo 38, irmão Swagger. Deus ungiu Jesus. Olha, com o Espírito Santo e
com virtude. Imagina só. E não há nada no Novo Testamento ou nada na Bíblia que diz que Deus mudou a forma como ele opera. Então, todos os argumentos que tentam, todos os argumentos que dizem que Deus não faz mais isso, Deus não derrama mais o Espírito dele como antigamente, ou como foi com Jesus, ou no livro de Atos, e que Deus não faz mais isso, que ele nos deu a palavra dele, só precisamos disso, da palavra dele, ele nos dá talentos, e ele nos dá habilidades, e usamos. Você pregou uma mensagem no Centro Familiar de Adoração, há algumas semanas atrás, sobre o problema com como é que é o nome da doutrina? A doutrina da cessação. Exatamente. E é isso que você está descrevendo, não é mesmo? A doutrina da cessação, que basicamente é uma doutrina que diz que a obra do Espírito Santo que vemos no livro de Atos, que tudo cessou depois que acabou a igreja do primeiro século. O que quero dizer é que não existe nada no Novo Testamento, nada que diz isso. Todos os argumentos, basicamente, tiram versículos bíblicos do contexto e, na verdade, a Bíblia ensina o oposto, que ele ainda derrama o seu Espírito. Em Atos 2 diz, e derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E nos últimos dias ele falou, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Não há como argumentar com isso. Nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Estamos vivendo nos últimos dias. Ali era o começo dos últimos dias, estamos ainda nos últimos dias e ele ainda derrama o Espírito dele. Quantos pregadores nesse domingo de manhã ou em qualquer domingo de manhã, pregariam sobre o batismo com o Espírito Santo? Infelizmente, não são muitos. Infelizmente, não são muitos. Enquanto vocês discutiam isso, pensei, as Assembleias de Deus e todo o movimento pentecostal é totalmente contra a teologia da cessação. Continua no próximo programa, porque o tempo acabou de novo. Mas não quero que você perca o raciocínio, pois quero que as pessoas te escutem. Obrigado por nos assistir. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Eu sou o Dr. Gabriel